igreja? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ver também somente o versículo 1. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvo a Deus mais uma vez. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. O apóstolo escreveu assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia. Amém. Deus, eu te agradeço nesta noite, Senhor, porque o Senhor nos congregou mais uma vez. Obrigado, Deus, porque nos deste a oportunidade de estar aqui. Bendito és para sempre, Senhor. Somente ao teu nome seja a glória, o louvor e a honra, desde hoje para todo sempre. Deus, que os nossos lábios te louvem, que a nossa alma se alegre em ti e que o nosso espírito se regozije pela tua presença. Deus, em nome de Jesus, permaneça conosco e fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podeis sentar-vos. Louvado seja Deus. Eu agradeço mais uma vez a pastora que me deu a oportunidade e me convidou para estar aqui. Agradeço mais uma vez a igreja. Louvado seja Deus. E agradeço sobre todas as coisas a Deus que nos deu vitória e nos abençoou para que pudéssemos permanecer na presença dEle segundo a sua misericórdia. Glória a Deus. Essa semana, andando, nem me lembro, numa dessas avenidas aí de Caldas Novas, eu vi uma frase escrita no para-brisa traseiro, ou no vidro traseiro de um veículo. Estava escrito assim: a Bíblia disse que Jesus viria, e ele veio. A Bíblia disse que ele morreria, e ele morreu. A Bíblia disse que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele voltará, e eu o estou esperando. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que não tem razão mais óbvia para, eu diria, animar a nossa fé do que essas convicções. É verdade, papai. Aleluia. Porque quando promessas são feitas e cumpridas, elas geram confiança. Louvado seja Deus. Já nos dias dos apóstolos, eu acho que foi Pedro que escreveu dizendo que algumas pessoas diziam: onde está a promessa da vinda desse seu Jesus? Porque desde os nossos antepassados, diz Pedro, as promessas foram feitas. Alguns creram, porém outros desistiram de esperar. Mas uma coisa é certa, que todos quanto esperaram foram bem-aventurados. Louvado seja Deus. Todos aqueles que esperaram nas promessas, eles não foram decepcionados, porque a seu tempo Deus cumpriu todas as suas promessas. E tendo em vista, tendo em consideração que todas as promessas que Ele fez até os nossos dias Ele cumpriu, eu também tenho certeza de que aquelas que ainda não se cumpriram,
a seu tempo irá se cumprir. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Aleluia. Verdade, Senhor. Basta nós vermos a promessa que Isaías fez a respeito de João Batista: a voz do que clama no deserto, preparai e endireitai os caminhos do Senhor. Aí passou-se um ano, passou mais um ano, passou 10 anos, passou 50 anos, passou 1 século, 2 séculos, 3 séculos. Depois de 6 séculos, um dia apareceu um moço vestido de pele de camelo lá no deserto, na beira do Rio Jordão, anunciando essas mesmas palavras, dizendo: olha, se alguém quiser ser batizado, o reino de Deus está próximo. Louvado seja Deus. Ninguém sabia nada a respeito de batismo. Naquele tempo o povo era apresentado no templo, cada um levava os seus filhos, as suas crianças, ao 8º dia para ser apresentado no templo, com a sua oferta conforme a lei de Moisés. Agora João Batista aparece lá no deserto dizendo: ora, eu vou vos batizar no Rio Jordão. Louvado seja Deus. Aí os fariseus falam: faz o seguinte, vamos lá e pergunta quem que é aquele rapaz lá, que a gente não sabe nada sobre ele. Diz: vem cá, quem é você? Diz: ah, tá, vocês querem saber quem sou eu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, porque o reino de Deus é chegado. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque fazia tanto tempo que o povo nem acreditava mais. Os próprios fariseus, que eram os pregadores, os educadores cristãos, vamos dizer assim, não existia cristão ainda, os educadores judaicos, segundo a religião, nem eles acreditavam, nem eles esperavam mais. Aí Deus cumpriu. Aí ele diz: olha, mas não se maravilheis com isso não, porque depois de mim vem um que ele vai ser diferente. Eu batizo vocês com água, ele batiza com fogo. Aleluia. Vocês já ficaram impressionados de eu batizar as pessoas e ver uma multidão após mim a ser batizada? Não se preocupe com isso, ele vai fazer muito mais. Eu não sou digno nem mesmo de amarrar e de atar as correias das suas sandálias. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós ficamos impressionados com a posição das pessoas, pastora. Mas eu disse: não se preocupe comigo, não se maravilheis com o que eu faço, porque a glória é dele, e eu vou diminuir, mas ele vai crescer. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós nos impressionamos com a posição das pessoas, mas as pessoas passam. É verdade. Quantos congressos nós já participamos, pastora, dos nossos anos passados de fé? Quantos homens e mulheres que abençoavam o povo em nome de Deus, mas esses homens se foram, porque no seu tempo todos nós iremos, a cada um em nosso tempo determinado por Deus, mas nós iremos. É verdade. Louvado seja Deus. E tudo que nós precisamos é fazer como fez João Batista. Olha, é necessário que ele cresça. Nós estamos aqui, mas é proclamando o nome dele. Nós estamos aqui, mas é anunciando o reino dele. Nós estamos aqui falando, mas é para que a glória dele apareça. Nós estamos aqui proclamando um evangelho para que a salvação dele alcance pessoas que precisam serem salvas. É verdade. Louvado seja Deus. E é nessa convicção de que não somos mais do que serviçais,
Certa vez Jesus disse para o discípulo: olha, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês vão numa festa, um banquete, naquele tempo era comum festa de casamento. Jesus disse: quando vocês vão numa festa, quem é mais importante? Na nossa linguagem de hoje, os garçons, são os serviçais, ou são aqueles que estão assentados à mesa? Os convidados. E os discípulos dizem assim: os convidados são mais importantes. Os serviçais, eles são servos da casa, são servos do noivo, da família da noiva, que foram reunidos para prestar serviço. E Jesus diz: pois é, eu vim para servir. Vocês foram chamados para servir. Louvado seja Deus. Aí a gente começa a andar na presença de Deus, pastor, e começa a achar que é importante. Louvado seja Deus. Aí, quando alguém chega em determinados lugares, é chamado: vamos ouvir o grande homem de Deus. Vamos ouvir a grande mulher de Deus. Tem misericórdia de nós. Se nós somos servos, nós não somos grandes, nós somos servos. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande é Deus, disse Jesus. Nem Jesus quis tomar para si esse adjetivo de grande. Louvado seja Deus. Ele disse: grande só há um que é Deus. Louvado seja Deus. Pastor, mas por que o senhor está falando sobre essas coisas? É porque quando nós lemos as Escrituras, nós nos deparamos com algumas cartas que foram escritas por um homem chamado Paulo, que antes se chamava Saulo. E eu acho que muitos concordam que dentre aqueles que são mencionados evangelistas na Bíblia, Paulo foi o que deixou uma maior herança de trabalho para o nosso aprendizado. Ele nunca quis ser grande, ele nunca quis ser importante, mas o trabalho que ele fez, que ele realizou, hoje nós podemos dizer, atravessou milênios. Que as suas cartas, algumas delas escritas de dentro de prisão, atravessou fronteiras de nações, povos, culturas, dinastias, e chegou até nós. Obrigado, Jesus. Como palavra de Deus para a nossa edificação como igreja. Louvado seja Deus. Mas a maneira como ele se apresentava era esta: eu sou o Paulo, o servo de Jesus Cristo. Por acaso eu fui chamado para ser apóstolo, e sendo chamado para ser apóstolo, fui separado para o Evangelho de Deus. Louvado seja Deus. E quem chamou Paulo, irmãos? Louvado seja Deus. Jesus. Paulo, eu diria que ele teve o privilégio, Aleluia, de ter sido evangelizado pelo próprio Jesus, ou ter sido levado a crer pela ação do próprio Senhor.
porque ele era uma daquelas pessoas difíceis, Tem misericórdia. que ouvia e não se importava, pastor, porque ele já conhecia, ele já sabia que os discípulos pregavam uma palavra que Jesus tinha ensinado. O texto de Atos dos Apóstolos diz que no dia da execução de Estevão, o primeiro martírio do livro de Atos, lá estava Saulo concordando e recebendo as vestimentas daqueles que iam apedrejar Estevão. Então, quando Estevão pronunciou, proclamou, gritou, anunciou: vocês estão me matando, mas eu estou vendo os céus abertos e eu estou vendo o Senhor nos céus me esperando. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo ouviu Estevão dar esse testemunho. Aleluia. Paulo viu Estevão aceitar a morte ao invés de rejeitar Jesus. Louvado seja Deus. Mas ele prosseguia no seu trabalho de perseguir os crentes. E ele era autoridade. Ele era cidadão hebreu, israelense. Ele era cidadão romano e também cidadão grego. Nos nossos dias ele seria chamado de poliglota. Ele tanto falava o hebraico, o aramaico, que era a linguagem dos israelenses, como também falava romano ou latim, e também falava grego. Louvado seja Deus. Mas o modo como ele se apresenta à igreja agora: eu sou Paulo, servo do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. No capítulo 9, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, nós podemos encontrar o momento em que Jesus designa Paulo para o apostolado. Por que ele tinha certeza do seu chamado? É verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus falando com um homem chamado Ananias e dizendo: olha, Ananias, eu quero que você vá e ore por um homem chamado Saulo. Ele está hospedado. Jesus deu a ele o endereço, disse: vai lá e ora por ele, porque ele está cego. E eu mostrei para ele que um homem chamado Ananias vai lá e vai orar por ele, e ele vai voltar a enxergar. Aleluia. E Ananias disse: Senhor, vem cá, deixa eu perguntar um negócio para você aqui, Jesus. A intimidade de Ananias. Por isso é que muitas vezes nós falamos que crente precisa ter intimidade com Deus. Vem cá, Jesus, conta um negócio para mim aqui. Mas é Saulo aquele que está perseguindo os crentes? É ele mesmo, Ananias. Mas esse Saulo não é aquele que assistiu à morte do nosso irmão Estevão? É ele mesmo, Ananias. Mas esse Saulo era que estava vindo semana passada para cá, com carta para prender e para levar os crentes, os teus servos, preso para Jerusalém. É ele mesmo, Ananias. E o senhor quer que eu vá orar para ele? Agora o cara fica cego e o senhor quer que eu vá orar para ele? E Jesus disse para ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia.
Louvado seja Deus. E Ele vai levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e também dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Aí às vezes a gente se pergunta, pastora, Jesus ficou 3 anos, separou 12 pessoas para a preparação do ministério, e Paulo estava lá já um homem preparado, vamos dizer assim, um evangelista pleno, pronto para atravessar fronteiras. Por que Jesus não chamou logo ele? Louvado seja Deus. Às vezes eu fico olhando isso aqui, irmão Cleiton, e penso que às vezes Jesus se decepciona com a gente, porque Ele manda a gente fazer as coisas e a gente não faz, pastor. Tem misericórdia de nós, papai. Ele escolhe alguém para o ministério e a pessoa rejeita. Ele escolhe alguém para cantar, a pessoa não canta. Ele escolhe alguém para orar, a pessoa não ora. Tem misericórdia. Louvado seja Deus. Coloca aí, irmão Cleito, capítulo 10 de Atos, versículo 14. Louvado seja Deus. Por que Jesus chamou Paulo para pregar o evangelho para os gentios? Louvado seja Deus. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. Coloca outro versículo, irmão Pedro. E segunda vez ele disse a voz: não faças comum o que Deus purificou. Jesus falou isso para Pedro. Que diálogo é esse, irmãos? De Jesus com Pedro. Pedro estava na casa de um certo irmão, estava jejuando, estava orando, estava fazendo a sua consagração, e subiu a um certo lugar para orar e para entregar a sua consagração. E o texto diz que ele estava com fome, porque ele estava consagrando, e parece que tem um versículo que fala que era a hora nona, irmão Cleito. Acho que era a hora nona, era por volta das 3 horas da tarde, e Pedro ainda não tinha almoçado, estava consagrando. Hora sexta, era meio-dia. Aí naquele momento de oração, de consagração, o crente consagra para quê, irmãos? Para se preparar para a obra do Senhor. Aí Jesus dá uma visão para ele, desce como que um grande lençol cheio de animais, e aqueles animais que para os judeus eram impuros. E Jesus diz para ele: olha, Pedro, aproveita que você está com fome, pega e come. Louvado seja Deus. E Pedro disse: eu nunca comi coisa tão comum assim. Isso é imundo, Jesus. Moisés disse que nós não podemos comer isso. Isso contamina. Louvado seja Deus. E Jesus disse para ele: olha, Pedro, não chame de comum aquilo que Deus já santificou. Louvado seja Deus. E por que Jesus estava falando isso para ele, irmãos? Porque estava chegando alguns mensageiros
que Deus também, olha, enquanto nós estamos questionando as coisas da obra de Deus, Deus está trabalhando lá do outro lado do mundo, irmão. Aleluia, é verdade. A gente está preso em coisa pequena, em costume, em religião, em tradição, em conceitos, e Deus está trabalhando lá do outro lado do mundo. Aleluia. Jesus está trabalhando a vida de Pedro aqui para ele pregar para os gentios. Já tinha chamado Saulo para pregar para os gentios, porque ele sabia que Pedro não ia, mas ele tinha que ir imediatamente de uma obra missionária emergente. Aleluia. Porque tinha um homem que também estava orando e jejuando e pedindo entendimento de Jesus. Eu quero entender, Deus, eu quero saber o que é esse negócio de salvação. Eu quero saber, eu preciso entender. Eu vou jejuar e orar até o Senhor me mostrar. Aí o anjo me falou: olha, Cornélio, eu não posso falar, porque eu não posso pregar o evangelho. Mas Jesus falou para tu mandar um mensageiro. Lá na cidade de Jope, lá tem um homem chamado Pedro, Simão. Fala com ele, manda um mensageiro trazer ele, e aqui ele vai te falar tudo o que tu precisa saber a respeito de Jesus e de salvação. Aleluia. Aí vamos voltar um pouquinho, irmãos. Quando Jesus designou a obra missionária por discípulos, ele falou: e vocês pregarão, depois do batismo com o Espírito Santo, depois que o Senhor ordenou a obra missionária, e vocês serão minha testemunha. Aonde? Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. E nos confins da terra. Os confins da terra é Jerusalém, irmãos. Jesus teve que falar que era para eles pregar até em Samaria, que era uma cidade, que era uma terra, um país, vamos dizer assim, co-irmão. Samaria era o reino do norte de Israel. E Jesus já tinha ido pregar lá com a mulher samaritana, e o povo de Samaria já tinha aceitado o evangelho. Mas Jesus teve que dizer: olha, vocês vão pregar em Judeia, depois vocês pregam em Samaria, e depois vocês pregam até os confins da terra. Mas aí, para ele ir para Cesareia, Jesus teve que mostrar para ele toda essa visão. Senão ele não ia na casa de um gentio. Porque ele, sendo crente, ele sendo aquele que Jesus disse: olha, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Não, então apacenta os meus cordeiros. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra é que fica a minha igreja. Louvado seja Deus. Jesus disse: a igreja é minha, edificada sobre mim, mas ela precisa de cuidado, e é vocês que vão cuidar. Mas aí nós criamos nossa fronteira, irmão Cleiton. Tem misericórdia de nós. A minha fronteira é essa: eu vou pregar aqui, porque aqui, e pronto. Louvado seja Deus. E Jesus disse para ele: olha, não chame de comum aquilo que Deus já santificou. Louvado seja Deus. Mas nós continuamos, irmãos. Até nos dias atuais a igreja continua criando barreiras. Louvado seja Deus. Mesmo sendo testemunho de todas as coisas que o Senhor fez em nossas vidas, continua fazendo no meio do seu povo, nós continuamos criando fronteiras para o Evangelho. Louvado seja Deus. E Paulo, falando aos Gálatas, ele diz: olha, é sobre o que vai ser pregado.
não é sobre a quem, não é sobre como, é sobre o que vai ser pregado. Ele diz: olha, deixa eu criar aqui um parâmetro para vocês. Ele fala aos Gálatas: estão vindo obreiros perturbar a fé de vocês, querendo trazer costume, querendo corromper a fé de vocês, a libertação de vocês. Louvado seja Deus. Aí ele diz: olha, existe somente um evangelho, e este evangelho verdadeiro, Paulo dizendo aos irmãos, eu já preguei a vocês. A palavra diz que há um único nome pelo qual o homem pode ser salvo. O quanto se precisa enfatizar, irmãos. Ele também diz: existe um único mediador entre Deus e os homens. Aí a palavra ainda enfatiza: Jesus Cristo, que também foi homem. Louvado seja Deus. Jesus, ou seja, Jesus Cristo, que foi nascido de mulher. Louvado seja Deus. Ele diz: pode aparecer até mesmo um anjo trazendo outro evangelho. Se isso acontecer, não tenham medo de dizer que isso é uma maldição, porque o único evangelho verdadeiro é o que eu já preguei para vocês. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eu digo, irmãos, não existe maior convicção do que esta. Louvado seja Deus. Aleluia. Não existe maior certeza. Louvado seja Deus. Certa vez Paulo se depara com um grupo de irmãos, e certamente, conversando com eles, assim como nós, devem ter imaginado, pensado, cogitado e falado que é difícil ser crente, é difícil seguir Jesus, é difícil compreender o Evangelho. Não é isso que nós falamos sempre? Louvado seja Deus. E Paulo disse: então faz o seguinte, já que vocês não entendem Jesus, já que as parábolas de Jesus vocês acham difícil, e vocês não conseguem imitar a Ele, porque Ele já não está mais aqui em testemunho vivo, faz assim: eu imito Ele e vocês replicam, imitam a mim. Louvado seja Deus. Ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Louvado seja Deus. É a comunidade cristã replicando o Evangelho, a vida de Cristo. Tem misericórdia de nós, Pai. Aí é por isso que eu digo muitas vezes, irmão Luciano, que é difícil pregar o Evangelho. Discorrer o texto da Bíblia é fácil, meu bem. É verdade, Senhor.
discorrer o texto da Bíblia segundo sua hermenêutica, segundo as suas linguagens, a sua tipologia, segundo a geografia bíblica, segundo a historicidade da Bíblia. Porque eu fui para a faculdade e fiz teologia, e fiz mestrado em teologia, e fiz pós-doutorado em teologia, e fiz. Eu esmiuço o texto da Bíblia. Mas para pregar o Evangelho, precisa viver o Evangelho e depois pregá-lo. Aleluia. Louvado seja Deus. Pregar o Evangelho é transmitir uma mensagem daquilo que nós vivemos. Pregar o Evangelho é ser testemunho vivo do testemunho de Cristo. Louvado seja Deus. Enquanto essa ação do Evangelho não fizer sentido para nós, igreja, enquanto as palavras de Cristo não se sobrepuserem às nossas ações para nos transformar, Tem misericórdia de nós, papai. nós não nos tornamos dignos de transmitir o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. É por isso que quando a gente lê a palavra, irmãos, já a gente se depara com o apóstolo Tiago sendo morto à espada, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, lá no Antigo Testamento o profeta Isaías sendo cerrado ao meio, o profeta Jeremias sendo jogado dentro de uma cisterna. A gente se depara com a realidade do que é viver o Evangelho, porque Jesus disse: olha, o mundo vai vos odiar porque vocês me servem. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas para ser crente tem que passar por tudo isso. Eu não sei qual que é o desígnio que Deus determinou para você. Eu só sei que o Evangelho tem que fazer transformação na minha vida para que eu seja um verdadeiro evangelista. Se isso não acontecer, se o Evangelho não produzir aquilo que Paulo chama de frutos do Espírito, louvado seja Deus. Se o Evangelho não produzir isso em mim, eu posso até pregar, pastor, eu posso até falar, eu posso até anunciar, eu posso até gritar, mas não terei autoridade do Evangelho, porque eu não vivo o Evangelho que prega. Louvado seja Deus. Sabe por que Jesus tinha autoridade, irmãos? O que a Bíblia dá testemunho? Ele é o cordeiro que foi morto quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. Lá na cruz, só lá na cruz. Antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. No seu conhecimento eterno, na sua eternidade, ele já tinha experimentado a morte antes da fundação do mundo. É por isso que quando ele ministrava, ele já ressuscitava mortos. Louvado seja Deus. É por isso que antes dele ressuscitar, no ato da sua morte, a Bíblia diz, acho que é no Evangelho de Mateus, que muitos sepulcros se abriram e se levantaram
mortos do cemitério. É porque antes que ele morresse, antes que ele ressuscitasse, ele já tinha autoridade para isso, porque sendo Deus, ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Ah, pastor, mas então se ele já tinha autoridade, por que ele tinha que fazer aquilo? Lembra de lá de Mateus 4? Ah, se tu é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu é o Filho de Deus, pula daqui que os anjos vão te acolher. Louvado seja Deus. O inimigo quer provas, irmãos. Lembra de Jó? Ah, Senhor, mas o cara tem que ser temente a ti mesmo, tanto de riqueza que ele tem. Prova ele. Tira a riqueza dele. E aí, Satanás, tirou a riqueza? Tirei tudo, mas o cara está lá. Mas ó, a família dele toda abençoada. Filho abençoado, filha abençoada, esposa abençoada. Toca nos filhos para ver. Louvado seja Deus. Ele troca nos filhos, as filhas, tira tudo que tem, Jó continua. Ah, Deus, mas aí também é muito fácil, Deus só deixou ele pobre, mas ele é saudável, daqui a pouco ele construa. Louvado seja Deus. Satanás naquele tempo já sabia que a riqueza não está no bolso, a riqueza está na mente. Louvado seja Deus. Tira a saúde dele, Deus. Então vai lá, Satanás, toca. Aí além de tocar em tudo, Satanás ainda perturba a esposa dele. Ela diz: olha, Jó, foi difícil, nosso filho morreu, nossas riquezas se acabaram, nossos escravos morreram tudo, agora só ficou você e eu, pobre. A única coisa que ficou foi a terra, porque a terra não dava para desaparecer. E tu sofrendo desse jeito, eu não suporto. A coisa que a esposa não consegue é ver o marido sofrendo. Minha esposa fica o mês inteiro sentindo dor de cabeça. Se eu falar, amor, estou com dor de cabeça, ela já corre e pega um remédio para mim. Porque a esposa que cuida do marido, ela não suporta ver o esposo sofrendo. E a mulher já falou: Jó, eu não suporto esse sofrimento seu. Só que ela foi além, ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morra, porque ela sabia que ele não ia morrer assim. Ela sabia que para ele morrer só se ele se afastasse de Deus. Porque mesmo ali ela sabia que Deus estava cuidando dele. Aleluia. Aí Jó diz, para a vergonha de Satanás, Jó diz: eu nasci nu e hoje estou despido. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus teve que morrer na cruz só para provar para Satanás que ele amava o homem a ponto de se entregar na cruz. Louvado seja Deus. Aleluia. Certa vez questionaram Jesus
o ministério dele, a autoridade dele, o poder dele, e Jesus diz: alguém me convença do pecado, alguém me aponte uma falha. Jesus falando com os fariseus: tem alguém que tem autoridade para me acusar de erro, de falha humana? Louvado seja Deus. Mas mesmo assim ele se entregou. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. É por isso que lá na cruz, a última frase que ele disse foi: está consumado. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Porque ali ele mostrou para Satanás que ele veio cumprir o ministério. Louvado seja Deus. E se entregou para a salvação. Louvado seja Deus. Aí Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: olha, que nós aprendamos a imitar o Senhor, que sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Louvado seja Deus. É por isso que eu digo que muitas vezes nós não precisamos chamar a atenção. De pessoas, nós precisamos chamar a atenção de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós não precisamos provar nada para ninguém, nós precisamos provar para Deus. Aleluia, é verdade, papai. Louvado seja Deus. Paulo diz: ora, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Louvado seja Deus. E sendo achado na forma de homem, de servo, louvado seja Deus. Jesus se declarou servo muitas vezes: olha, eu não vim para ser crente, mas eu vim para servir. Ele toma uma bacia com uma toalha, lava os pés dos discípulos, enxuga e diz: olha, eu vim e dei o exemplo. Vocês não me chamam de Senhor? E até digo que vocês têm razão de me chamar de Senhor, mas eu estou aqui dando exemplo. Vocês são meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. E achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Ele deu o seu testemunho de entrega. Ele deu o seu testemunho, a evidência de que ele cumpriu o seu ministério. Louvado seja Deus. Aí Paulo continua dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que agora está sobre todo nome, para que ao seu nome se dobre todos os joelhos dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós precisamos confessá-lo. Louvado seja Deus. Nós precisamos anunciá-lo, para que Deus nele seja glorificado em nossas vidas. Louvado seja Deus.
tomando em nós mesmos aquilo que Paulo chama de marcas do Evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. E a igreja precisa, irmãos, nós precisamos reaprender, tomar mais uma vez essa estrutura de fé. Louvado seja Deus. Porque senão não sabemos até quando haverá uma igreja aqui no mundo, aqui no Brasil, que tenha coragem de abrir a Bíblia e pregar o Evangelho como ele é. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque não é fácil. Não é fácil porque os dias maus que Paulo anunciou chegaram, irmão Cleiton. Porque as pessoas não querem mais ouvir o Evangelho. É verdade. As pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina. As pessoas preferem seguir um ensinador, um doutor, um pastor, um ministro que prega o Evangelho que agrade a elas. Tem misericórdia de nós, papai. Louvado seja Deus. E pregar o Evangelho, infelizmente, não é agradar pessoas, é trazer uma palavra que transforma. E transformação dói, como eu já falei muitas vezes, transformação dói. Aleluia. Porque nós temos que fazer escolhas. E escolhas para o Evangelho confrontam o nosso ego humano. E quando somos confrontados, a nossa tendência é desistir do confronto, é escolher o lugar mais fácil, a palavra mais suave. Deus. É aquilo que Jesus falou: o caminho mais largo é mais fácil de andar, a porta estreita é mais difícil de passar por ela. Louvado seja Deus. Mas o Evangelho é isso, é caminho apertado, é porta estreita, é transformação, é dizer que Deus cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus continue abençoando o pastor Luciano e usando ele na obra, na palavra. E segundo a palavra, depois de tudo, o que nós devemos é temer a Deus. Temer a Deus, guardar essa palavra e colocar em prática. Amém? Quer perguntar se tem alguém para entregar a vida para Jesus hoje? Quando nós estávamos cantando, né? Sobre a porta, pode entrar que a porta está aberta. E cada coração se abra, né? Eu fiquei pensando ali, ó Deus, que cada coração se abra e possa haver uma entrega verdadeira para o Senhor, né? Tem alguém nessa noite para reconciliar com Jesus? Se não tiver, que Deus lhe dê outra oportunidade. Eu quero agradecer a presença do Rafael, da Poliana, do Valdir, do seu filho. Que Deus continue abençoando vocês. E quando Deus permitir, venha, viu, participar do culto conosco. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É assim que a gente conhece o Senhor e vai crescendo com Ele. E Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé e orar. Agradecer ao Senhor por esse momento e por essa palavra também. Terça-feira, culto de ensino. Quarta-feira, culto de oração.
Aleluia. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós só temos que agradecer ao Senhor por essa palavra vinda do coração do Senhor, que confronta, meu Deus, o nosso ego e que nos chama a servir ao Senhor com todo o nosso empenho, para que nós venhamos agradar ao Senhor, cumprir com o propósito para o qual o Senhor nos tem chamado. Deus, aqui está a tua igreja, o teu povo. Despede o teu povo debaixo da sua proteção. Assim como o Senhor nos trouxe, ó Deus, a este lugar em segurança, leva de volta, meu Deus, protegendo, guardando em nome de Jesus. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um, abençoando, meu Deus, essa semana que teremos pela frente, semana de trabalho. Que o Senhor venha abençoar os dizimistas e ofertantes da tua casa. Que o Senhor faça, meu Deus, crescer no conhecimento da graça, no conhecimento do Senhor, crescendo na graça. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a obra das mãos de cada um dos teus filhos, fazendo eles prosperar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Permaneça conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja conosco aqui, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que haja cura na tua vida, que nos próximos cultos, quem não cantou hoje possa estar aqui na frente alegre, feliz, adorando ao Senhor, curado.